Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da Jales, durante a qual serão discutidos os resultados do terceiro trimestre da safra 2023-2024, 3T24. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa, no endereço ri.jales.com. Todos os participantes estão conectados agora apenas como ouvintes. Ao final da apresentação, abriremos a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais perguntas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do terceiro trimestre da safra 23-24 também podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia, no ri.jales.com e no site da CVM. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função de condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Bom, conosco hoje, conduzindo essa videoconferência, está o Rodrigo Pena Siqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores, para quem eu passo agora a palavra. Rodrigo, por favor. Obrigado, Doris. Boa tarde a todos. Mais uma vez aí, agradecer a presença de todos aí que acompanham a Jales, né? E pela confiança na empresa e por estar acompanhando e seguindo aí a trajetória da Jales. Bom, a gente, falando rapidamente, a gente mudou um pouco o modelo de apresentação do call de resultados, né? Baseado aí na pesquisa que a gente fez com os próprios investidores aí depois do último call. Então, nós vamos tentar fazer uma apresentação mais rápida, focada nos principais itens aí da safra, até aqui, né, desses 9 meses, do 3T24, e depois ficar com mais espaço aí para perguntas e respostas. Bom, a gente teve aí no essa safra que findou, né, um recorde, né, para a empresa. Atingimos 7,4 milhões de toneladas, 8,4 acima do último ano, né? Um recorde na produção de açúcar, né, para a empresa, ainda num mix menor do que seremos em breve, né, conforme vamos falar à frente. Um recorde na produção de etanol na Santa Vitória, um recorde da unidade, né? A unidade nunca tinha processado 2,1 milhão de toneladas na unidade Santa Vitória na história dela. E tivemos aí uma receita líquida em linha com o mesmo período do ano anterior, e um lucro líquido, né, se a gente desconsiderar aí os fatos não recorrentes, melhor do que o mesmo trimestre do ano passado. Bom, falando um pouco aqui do que aconteceu, né, nessa última safra, né, a gente viu aí um clima médio para o Centro-Sul muito bom, né? A gente teve aqui o principal estado produtor saindo de uma produtividade de 74 para 93 média, né, que é São Paulo, até dezembro 23, né, ainda tem o março que pode afetar aí alguma coisa ainda nesses números. Goiás saiu de 77 para 84, foi um percentual menor, né, 9% de melhora. Então, em geral, nós tivemos aí Minas, que é outro estado importante na produção, né? São Paulo, Minas e Goiás são os principais, saiu de 79 para 90, melhorando 13,9%. Então foi um ano assim maravilhoso em termos de clima, e a gente, como a gente comentou nos calls anteriores, a gente, nas unidades de Goiás, nós tivemos um clima regular, porém, regular não, um clima normal, que construiu essa safra que findou, mas melhor do que o do ano anterior, que tinha sido um clima mais adverso. Mas não foi um clima excepcional, foi dentro da normalidade. Para a unidade Goiás e Santa Vitória foi melhor que o normal.
E aí nós trouxemos aqui para a reunião um pouco de como estamos agora, porque a gente começou a ter, na principal região produtora, que é São Paulo, um clima bem desafiador aí nos últimos meses, que já fizeram com que as consultorias mudassem a previsão de safra para o Brasil para esse ano. E aqui nós trouxemos como está a Jales, as unidades da Jales até aqui, né? A unidade Jales, Otávio Lage de Santa Vitória, como que elas estão de chuva. Nós tivemos no final, vamos falar do ano de chuva que a gente considera que é de setembro a agosto, mas nós tivemos uma chuva inesperada em agosto, esses 35 milímetros aqui, e começamos o ano de chuva com uma chuva acima da média histórica em setembro. Em outubro aqui tá invertido, né? O ano atual é o verde claro, o 2024, 23, 24. O 22, 23 é o verde escuro. E a linha achurada em cinza é a média histórica. Então a gente veio com uma chuva acima da média histórica em setembro, outubro, agosto, nem se fala, novembro, um pouco abaixo da média histórica, mas uma chuva boa, dezembro acima da média histórica, janeiro acima da média histórica, e fevereiro até aqui, né, até semana passada, né, um mês está ainda no meio do caminho, choveu 45 milímetros. Então, assim, a chuva na unidade Jales e na unidade Otávio Lage está dentro da normalidade até aqui, fevereiro. Ainda não terminou, né? Daí está um pouco abaixo ainda, mas ainda tem todo esse período para acontecer para frente. E agora falta os meses de final de fevereiro, março e abril para definir a construção da safra. Já a unidade Santa Vitória não está tão, vamos falar, Minas não está tão ruim como São Paulo, né? Mas a gente vê aqui, a gente teve uma chuva em agosto, melhor que a média, que também foi muito importante. Aí depois nós viemos aqui com setembro, acima da média histórica, um pouco abaixo do ano passado. Aí tivemos outubro na média histórica, novembro na média histórica e bem melhor que o ano passado. Dezembro abaixo da média histórica e pior que o ano passado, e janeiro também. Janeiro foi uma chuva boa, que foi bem distribuída na unidade de Santa Vitória, ao contrário de dezembro, que foi abaixo da média histórica e não foi tão bem distribuída. Então foi o mês que foi pior lá em Santa Vitória, e aqui janeiro já choveu abaixo da média histórica, mas uma chuva suficiente, bem distribuída, e fevereiro também está no início aí do mês, esse gráfico aqui até semana passada. Bom, então o que a gente queria mostrar com isso? Na construção da próxima safra, as unidades de Goiás estão com clima melhor do que o que nós tivemos o ano passado até aqui, né? O clima está melhor até aqui. E na unidade de Santa Vitória está pior que o ano passado. Então, esse é o panorama, né, que a gente tem de clima até aqui. Ainda temos, especialmente aí o final de março, início de abril, que é quando cessam as chuvas nas unidades goianas, importante nessa construção da safra. Mas até aqui a gente está com clima melhor do que da mesma época do ano passado. Aqui falando um pouco já da visão do mercado de açúcar, né, a gente trouxe aqui no gráfico de barras o balanço mundial de açúcar, né, produção menos consumo, ano a ano, fonte da Datagro, na revisão de fevereiro agora de 2024, nos quadrados verde claros, nós trouxemos aqui a relação de estoque em relação ao consumo, ao uso de açúcar no ano. Então, vocês podem ver que a gente, agora na 23, 24, a safra 2023, 24, quando a gente fala de safra mundial de açúcar, ela só termina em setembro agora de 24. Então, ela vai de outubro a setembro de 24, que é a safra que nós estamos inseridos agora. Então, a gente já estava com estoque uso baixo, de 41,9, e temos essa previsão de ter mais um déficit de 1,5 milhão de toneladas na safra corrente, criando aqui
um estoque uso baixo, e desde 2012, 2013, né, é o estoque mais baixo, e o ano que vem, na safra que vem, ainda está longe, né, mas a projeção da Datagro é 0,4 milhões de superávit, que é insuficiente para melhorar a curva uso-consumo, porque o mercado cresce. O mercado cresce aí ao redor de 1% ao ano, a demanda de açúcar no mundo. Então, o cenário está bom, em função, primeiro, apesar do Brasil ter trazido muito mais açúcar que o esperado, nós tivemos uma Tailândia que está tendo uma produção bem baixa, né? Projeção de 7,5 milhões de toneladas para essa safra que está terminando lá, de 10, 11 que veio produzindo aí nos últimos anos, e a própria Índia, que já se falou bastante, né? Então, o mercado está com um suporte muito bom para preços, né? Quando a gente olha para frente aqui, tanto a 23, 24 e a 24, 25. Vindo aqui para o mercado de etanol, aqui é importante a gente comentar que o mercado de etanol vamos falar, foi um grande ofensor, né? Dessa safra 23, 24, que ele veio para preços bem baixos aí. E aí eu queria comentar um pouco o que é a visão para o próximo ano. Aqui, pegando a última revisão de moagem da Datagro, que ainda falta aqui só praticamente o mês de março, né, que tem poucas usinas que rodam agora, mas em março algumas já voltam. Por isso que é estimado ainda, né, porque ainda falta um restinho de safra para terminar, que é o mês de março, 24 para completar, está projetando 656 milhões e a gente deve fechar com um mix de 48,8% para açúcar. Na safra que vem, na atual projeção da Datagro, dado o clima adverso em São Paulo, Minas também um clima pior, ele está projetando uma queda aí de 10% da produtividade do ano passado. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, esse ano que passou, a produtividade média do Centro-Sul foi 88,26. Acho que foi o high histórico do Centro-Sul de, de todos os anos, né? Foi muito bom. Ele está estimando voltar para uma produtividade de 79, que foi maior que os últimos 5 anos para trás. Ainda assim, caindo 10%, de 88,26, né, daria 79, que é maior do que a média do Centro-Sul para os últimos 5 anos. Então, nesse cenário, o que acontece com a oferta de ATR para etanol no mercado? O total de açúcar que vai virar etanol. Vai sair de 46, etanol de cana-de-açúcar, de 46,7 milhões de toneladas para 38,8, uma queda de 17% na oferta de etanol para a safra que vem, baseado aí nos números projetados pela Datagro. O que acontece com isso? Como a gente vai ter um etanol hidratado que vindo da cana-de-açúcar, vai sair de 19,5 bilhões de litros para 16,2, e o milho, a projeção para o etanol hidratado da Datagro seria subir 400 milhões de litros. O milho vai produzir mais que 400 milhões de litros de delta para o ano que vem, de acréscimo, porém o restante vai virar anido. Hidratado, a Datagro está projetando 400 milhões de litros a mais. Então, nós teremos, diante disso, uma oferta de etanol hidratado para o mercado na próxima safra da ordem de 12,7% menor, segundo as estimativas da Datagro. Isso vai nos deixar com uma safra com menor oferta de etanol para a safra 2024-25, que melhora a paridade média, né, por consequência, aí, no decorrer da safra, na bomba, né, do etanol com a gasolina. Então, diante disso, a gente queria comentar aqui também esse slide seguinte, que aqui é um gráfico
com parte realizado e parte estimado. Tanto realizado como estimado, a fonte desses dados é a SCA, que é a Sociedade Corretora de Álcool, que faz continuamente acompanhamento aí do mercado de etanol e é responsável por vender etanol de uma série de usinas no Brasil. Então, aqui o que a gente queria mostrar? A safra passada, a gente veio com um consumo bem baixo de etanol, né, no começo da safra, que a gente já falou em alguns calls, né, que dava uma paridade média na bomba de 72,5, 73, 69, 67, até julho de 2023, uma paridade alta em si, falando de início de safra. Não é normal isso, mas isso aconteceu por conta da volta do PIS e COFINS da gasolina, que voltaria em junho, que se esperava um preço potencial maior para o etanol, já que a gasolina subiria, monofasia, então isso fez o mercado ficar trabalhando um patamar mais alto. Depois a gente viu tudo que veio acontecendo, a paridade foi caindo, nós tivemos aí um atraso, né, do consumidor voltar a consumir etanol. Ele ficou muito tempo, que a safra anterior também já vinha com uma paridade alta, né, no final da safra 22, 23, e ele teve vamos falar, um delay, uma inércia para voltar a consumir etanol nos mesmos níveis, que uma paridade dessa, vamos falar, nesse nível de paridade, teria que ter um consumo maior de etanol. Então, ele demorou a vir e o mercado foi subindo muito lentamente. Dado esse nível de paridade, até se esperava mais. E, ao mesmo tempo, a safra do Centro-Sul foi crescendo. Se esperava no início 600 milhões de toneladas, depois virou 620, 630, porque ia bisar muita cana. Novembro e dezembro não choveu. No principal estado produtor, que é São Paulo, choveu pouco, acabou dando condição de moer mais do que se esperava. Então, cresceu o volume de etanol para ser consumido. Então, o que a SCA fez aqui? Ela fez uma curva, né, de como deve acontecer o provável numa curva mais normalizada de preços, né, de paridade aqui com uma safra mais normal, histórica, e qual seria o nível de consumo de etanol com esse nível de paridade colocado aqui nos quadradinhos verdes. Então, com isso, e assumindo aí o petróleo na casa de $75, né, e uma gasolina aí 10 centavos abaixo do nível atual na refinaria, um preço médio ponderado de 3,09, aqui preço bruto, para o próximo ano, né, contra 2,64, que foi o preço médio ponderado da safra 23-24. Então, e aqui ainda tem mais um elemento importante, que essa projeção aqui é da SCA, que prevê uma moagem maior de etanol, uma moagem maior de cana do que a da Datagro, de 592 milhões. Na visão de moagem da Datagro para o Centro-Sul de 592 milhões, teria menor necessidade aqui de consumo de etanol ainda. O que a gente quis trazer isso aqui? Que é para demonstrar que, com a melhor oferta de ATR para etanol nessa próxima safra, menor oferta, por consequência, de etanol hidratado para ser consumido no mercado, nós, segundo projeções aí da SCA, a gente deve ter um preço médio melhor aí para o etanol. Bom, indo aqui para os destaques operacionais, né, dessa última safra, né, nós tivemos aí como destaque um aumento de produtividade na Santa Vitória, 16%, né, que se deveu ao clima mais favorável, e um início de manejo já mudando um pouco das práticas agrícolas ali. Não teve tempo de se fazer muita coisa, mas já se conseguiu trazer melhores práticas lá para Santa Vitória. Tivemos uma safra recorde, conforme falamos no começo, né, que foi em linha com o nosso guidance, foi bem em linha com o guidance que a gente soltou em junho, né, 7,4 milhões de toneladas. E com aumento de mix, né, em relação ao guidance, nós conseguimos melhorar um pouco do mix, apesar de ter a Santa Vitória 100% etanol nesse ano.
E que era importante que a gente queria destacar aqui também nesse ano? Vocês podem ver que a área colhida de cana que a gente teve nas 3 unidades em relação ao ano passado, ela caiu 0,9%. Por que isso? Porque a gente acelerou a renovação, especialmente na usina Santa Vitória, né? A gente teve um, um percentual de renovação maior até aqui. Isso aqui não é o plantio do ano inteiro, viu, gente? Porque a gente ainda tem plantio agora, nessa safra 23, 24, agora em fevereiro e março. Mas até dezembro, a gente já tinha aqui 4 mil hectares a mais de renovação de cana, quase tudo lá na Santa Vitória, que deu 58% a mais de renovação. Então, tem um CAPEX recorrente maior em renovação, porque nós estamos fazendo um volume maior de renovação. E aqui o destaque da produtividade, a gente fechou com 84,2, mas as unidades de Goiás fecharam numa média de quase 92 toneladas de cana por hectare, e o que puxou um pouco a média foi a unidade de Santa Vitória, que ainda tem todo esse trabalho a ser feito lá para aumento da produtividade. O mix, como a gente falou, né, foi 37,5% de açúcar, e a gente conseguiu aumentar a produção 22,5% para 375 mil toneladas. Os investimentos que nós estamos fazendo em capacidade de cristalização, né, de aumento de mix, vai trazer uma capacidade das 3 unidades para a próxima safra acima de 600 mil toneladas de capacidade. Os investimentos que nós estamos fazendo, vamos falar um pouco à frente. Focando aqui, vou focar aqui nos destaques comerciais, focando aqui só na questão de preço e volume, né? Então, como nós falamos do volume, vou falar dos 9 meses, tá? Como tem toda a sazonalidade do nosso negócio, né? Acho que faz muito mais sentido dar o retrato completo de 9 meses do que só do trimestre, né? Então, a gente teve aqui um aumento de açúcar, né, comercializado, 13,8%, com um preço médio aqui de todos os açúcares, né, incluindo orgânico, convencional e tudo, de 5,3% no preço. Já o etanol, a gente teve uma queda de 20% no preço, né, 3,30 para 2,70 o preço médio até aqui. E no volume a gente também comercializou menos, né? Nós passamos dezembro com um estoque maior a ser comercializado, ao contrário da safra passada, que a gente tinha muito pouco estoque para comercializar no último trimestre, né? O 4T23 foi um trimestre com pouco faturamento e pouco EBITDA, que diferente do 4T24 tem todo esse estoque para ser comercializado. O quadro da direita aqui é os nossos volumes, né, e mês a mês durante a safra e preço comparando 23, 24 com 22, 23. Bom, e aqui um pouco do que a gente falou. De todo o ATR produzido que a empresa fez durante essa safra, a gente só comercializou 64,9%. Na safra passada, até dezembro 23, a gente já havia comercializado 88%. Então, foi um volume total de ATR comercializado 22% menor nos 9 primeiros meses. E isso acabou carregando, né, estoque, principalmente de etanol, que foi o que a gente ainda vai ter para comercializar aí no último trimestre da safra, né? Um estoque de 181 milhões de litros de etanol, contra 58 milhões na safra anterior. E açúcar também temos 23% a mais de açúcar para comercializar de estoque, né, para esse último trimestre da safra. Aqui, queria destacar alguns itens aqui, né? O EBIT nosso ajustado do trimestre, né? A gente fechou com 14% de margem, 3T24 contra 20% no ano passado, principalmente por conta do preço do etanol mais baixo. E na safra até aqui, no Proforma, nós saímos de 33% para 19% de margem EBIT. Aqui importante, né, que mostra um pouco da resiliência da empresa, que mesmo
vamos falar assim, descarregando todo o custo pesado, né, que nós tivemos aí na safra passada, na construção do canavial, com preços dos insumos mais altos e tudo, e mesmo com etanol pior, a gente ainda conseguiu uma margem EBIT aí de 19% na safra. A margem EBITDA fechou 67,1% no trimestre e na safra até aqui 64,7% contra 77% no ano anterior. Aqui dando um destaque, né, na dívida, né, a gente está bem estocado, né, então a, a alavancagem, né, a dívida EBITDA está 1,4, porque o EBITDA dos últimos 12 meses, ele está baixo porque ele tem o último tri da safra passada, que a gente é, teve uma comercialização pequena e, por consequência, o EBITDA pequeno, e no próximo tri, né, vai sair o último trimestre da safra passada, vai entrar da nova safra, então o EBITDA LTM aí já vai melhorar, mas mesmo assim uma alavancagem super confortável, né, de 1,4 vezes, e uma dívida que está hoje com, a gente não trouxe o detalhe aqui, mas está no release, só 7% no curto prazo, 93% no longo prazo, e bem equacionada, né? Nós estamos aí com prazo médio aí de 5,2 anos, né? Então uma dívida bem alongada e, e com uma alavancagem super confortável e num ciclo de investimento pesado, né? Que a gente está em um ciclo de investimento aí, tanto da expansão que nós estávamos fazendo, como a fábrica de açúcar que foi adicionado aí, que nesse trimestre, né, já tivemos aí quase 50 milhões investido aí na planta da unidade Santa Vitória. Em termos de hedge, a gente já fixou para a safra 24, 25, 100% do volume disponível, né, que é um pouco abaixo do volume da nossa capacidade, né, porque a gente faz um desconto aqui de a nossa capacidade para açúcar convencional, tá? Que o açúcar orgânico a gente é outra é, é outro, vamos falar, precificação e a gente não faz hedge desse açúcar, né? Então, do açúcar que a gente, da capacidade que a gente tem de fazer açúcar convencional para o próximo ano, nós já fixamos 100% descontando o volume, que é o volume que a gente vai usar para fazer que é para pagar parceria agrícola de cana e também um coeficiente, né, para alguma eventual frustração de safra. Então, está 100% feito. E para a safra 25, 26, nós temos aí 73% feito. Em que preço? Num preço médio 30% maior do que o que nós tivemos de fixação para a safra, fixação média para a safra que aconteceu, e 24% para a safra 25, 26, mais alto que a safra atual em termos de rede. Então, o ano que vem, nós estamos construindo uma capacidade maior para se fazer açúcar, né? Então, nós vamos ter muito mais açúcar, que está muito mais vantajoso que o etanol, né? Vocês podem ver aqui que equivale a um etanol de 4,17, né? Esse preço que nós temos fixado, e para 25, 26 de 3,95. Então, um preço muito maior e um mix muito maior de açúcar. Aqui falando um pouco das obras, né, de elevação de mix, né? Então, aqui é o CAPEX para aumentar o mix que a gente já divulgou para o mercado, e com a construção da fábrica de açúcar da unidade Otávio, de Santa Vitória, mais o investimento que nós estamos fazendo para aumentar o mix da Otávio Lage, que já ia de 45 para 50, nós fizemos investimentos adicionais que anunciamos no mercado para ir para 60% de mix. Então, o conjunto da companhia toda vai para acima de 55% de capacidade de mix em relação à nossa produção. Então, a gente está aumentando consideravelmente o mix para a nossa próxima safra, fazer mais açúcar que está remunerando mais. Então, a empresa teve uma resposta rápida, né, à nova conjuntura de mercado para ajustar esse ponto que acabou sendo um pouco menos favorável nesse ano, que a gente estava muito concentrado em etanol. Bom, aqui, gente, eu queria passar aqui, agradecer, né, a apresentação, queria só fazer um resumo aqui que o mercado está mais construtivo para etanol para a próxima safra, o açúcar também mais construtivo do que a última safra, especialmente para nós
que vamos ter um aumento muito grande do preço do açúcar fixado. Um clima que até aqui, nas unidades de Goiás, está melhor que o ano passado, e na Santa Vitória um pouco pior. E agora nós vamos para o Q&A, e antes de passar para o Q&A, a gente fez aqui uma pesquisa para fazer coisa rápida no final, que o Lucas vai explicar aqui rapidinho, sobre o call de resultados, para a gente conseguir ir aprimorando e melhorando aí a comunicação com o mercado, tanto no release como no call. Lucas, por favor. Bom dia, boa tarde, pessoal. A gente fez essa pesquisa aí com o intuito de melhorar tanto os nossos próximos releases, os nossos próximos call de resultado, assim como perguntar para vocês o que vocês gostariam de ver para o 4T de encerramento do ano. Então é só entrar no QR Code ali, vocês vão cair, são 5 perguntinhas, são perguntas de 4 delas são de dar notas, e 2 delas são para você darem a opinião, e vai ser muito valioso para a gente, para o segmento aqui do nosso trabalho, tá? Bom, então passo para a equipe da Global, para a Dores, né, para a gente começar aí o Q&A, e obrigado pela atenção de todos. Certo, Rodrigo. Então, para fazer uma pergunta, por favor, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior da sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta. O seu microfone será aberto posteriormente quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente nesse mesmo campo do Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir o seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Vamos seguir então para a primeira pergunta, que é de Pedro Fonseca, da XP, que vai fazer a pergunta por áudio. Pode abrir o microfone de Pedro, por favor. Oi, Rodrigo. Lucas, tudo bem? Boa tarde. Estão me ouvindo bem, né? Alô? Sim, Pedro. Perfeito, Te ouvimos perfeito, bem. Pedro. Oi, perdão. Problemas técnicos aqui, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Lucas, Rodrigo? Boa tarde. Obrigado por pegar a minha pergunta aqui. Eu gostaria de fazer duas. A primeira, em relação à questão de custo caixa unitário, vocês forneceram um disclosure, um novo disclosure aqui no release. Ficou bem bacana, legal para a gente acompanhar. E vocês estão entregando na casa uma queda na casa dos mid-singles aí, né, de custo caixa unitário. E a minha pergunta é o que dá para esperar para a próxima safra, né, 24, 25, ainda, e como isso conversa com o que o Rodrigo comentou no discurso dele, de que a gente vê clima melhor nas usinas de Goiás, mas é um pouco mais desafiador na questão da Santa Vitória, né? Isso aqui ainda é muito cedo para falar de expectativa de safra 24, 25, mas é que vocês puderem passar para a gente em termos de expectativa de continuidade, né, no ganho de produtividade, potencial de diluição de custos na próxima safra seria interessante. Esse seria o meu primeiro ponto. E o segundo ponto é sobre o ramp-up da produtividade da Santa Vitória. Né, se vocês pudessem, né, trazer um pouco de um update de como estão as expectativas, se a curva, né, de 78 TSH para 2026 se mantém, mesmo com esse clima talvez um pouco pior do que o esperado, e a expectativa desse ramp-up para Santa Vitória. Esses são meus pontos. Obrigado. Pedro, obrigado pela participação, pela pergunta. E, bom, sobre custo caixa para a próxima safra, né? A gente tem visto até aqui insumos, né? Vamos falar, parte de fertilizantes defensivos, né? Ainda com preço baixo, né? Então não teve acréscimo para cima, né? Então nós vamos ter, tudo indica que uma boa condição
de preço desses insumos. Agora tem das rubricas todas que nós temos com mais peso, né, no custo de produção, a mão de obra é uma importante e deve seguir aí um aumento da inflação, que é o que normalmente a gente acaba acontecendo na média aí da questão de mão de obra. E custo, vamos falar, os demais insumos aí comportados, né? E a gente está vendo também até em algumas máquinas agrícolas, né, que a gente sempre faz um CAPEX de máquinas agrícolas, aí não seria custo, né, em termos de CAPEX, também um preço até que caiu um pouco. Então, em geral, está isso. Os terceirizados também ali seguindo aí inflação um pouco menos, exatamente porque os insumos caíram, Pedro. Então, o cenário é de uma estabilidade nos custos e aí algo próximo da inflação aí no custo geral da empresa, ou às vezes até um pouco menos, só que a gente não soltou guidance disso. Estou falando do comportamento de preço que a gente tem visto até aqui, do que compõe o custo do produto final ali do açúcar e do etanol. Sobre clima, é aquilo que a gente falou, né? O clima está até aqui, né, em Goiás está melhor que a safra passada, em Minas um pouco pior. Agora, Santa Vitória responde aí entre 25% e 30% aí da moagem total do grupo, né? Então, a vantagem é que até aqui, né, é importante falar, porque ainda nós temos aí o fevereiro, março e primeira quinzena de abril, né, para terminar esse clima, mas é importante que Goiás representa mais de 70% aí da moagem total. O ramp-up da produtividade, a outra pergunta, ô Pedro, o ramp-up de produtividade na Santa Vitória continua sendo aquele que a gente deu como guidance lá atrás, né, de chegar em 2026, nossa meta é chegar a 80, né, sair dos 60 que a gente encontrou na safra que a gente iniciou, e chegar em 2026 com, com 80 toneladas que a gente divulgou lá ali em junho, né? A gente soltou para o mercado. Continua nesse processo. E todos aqueles pontos, né, que já foram falados em outros calls, né, de melhoria no manejo de irrigação de salvamento em Santa Vitória, de variedades, troca o plantio de renovação e de expansão com variedades mais produtivas, todo o manejo ali de plantio e agrícola, né, adequando aí com as práticas que a gente já fazia aqui. Então, isso, e com essa renovação pesada, né, para vocês terem uma ideia, o ano que vem, esse ano nós plantamos lá em Santa Vitória, vamos ao todo, né, de fevereiro até novembro, que é o ano de plantio, ele pega um pouco da safra anterior e um pouco dessa safra, né? A gente começa o plantio em fevereiro, que pegou da 22, 23, e vai o plantio até outubro, novembro, que pegou da 23, 24. Então, a soma de tudo, a gente plantou mais de 21 mil hectares, né? A gente plantou um plantio grande, só na Santa Vitória foi aí superior a 7 mil. Quase 7.500 hectares. Então, um plantio forte, então nós vamos ter bastante cana-planta o ano que vem, com variedades novas e tudo. Então, tem essa vantagem, apesar do clima um pouco pior do que do ano passado, até aqui. Excelente, Rodrigo, obrigado. Só queria fazer um follow-up. No release vocês comentaram que houve um volume, uma situação mercadológica, uma oportunidade de mercado, né? Que houve volume de cana de terceiros na Santa Vitória. Se você puder só me confirmar para a gente se você pode abrir quanto foi esse volume e se em linha com a questão que você comentou de renovação de canavial na Santa Vitória, a gente poderia ver esse efeito se repetindo em 24, 25. Ô Pedro, até no release tem, né? Foram 76 mil toneladas que a gente comprou de cana de terceiros, né? E existe a possibilidade, sim, de nós termos alguma cana de terceiro de usinas vizinhas, né, que
que possa sobrar. Não tem nada, vamos falar, fechado com ninguém, né? Mas pode ser que apareça, né? Mas até aqui nada de concreto. Excelente, Rodrigo, muito obrigado. Segunda pergunta é de Gabriel Barra, do Citi, também será feita por áudio. Gabriel? Rodrigo, obrigado, pessoal, pela apresentação, pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas também. Queria talvez pegar um pouco mais aqui na questão da comercialização, né? A gente viu uma construção de estoque bem elevada ao longo da safra, né? Até vocês falaram bastante sobre a estratégia da companhia. Se pudesse falar um pouquinho mais, assim, o que a gente deve esperar agora para o quarto trimestre? Assim, é um volume bem grande para ser comercializado, então se puder falar principalmente em relação ao etanol, né, em relação aos desafios de escoamento e de precificação para esse etanol e para onde seria, talvez, aonde seria comercializado esse etanol. E se pudesse falar também um pouquinho sobre açúcar orgânico, né? A gente viu de novo uma construção ali de estoque de açúcar orgânico. A gente estava esperando talvez até uma aceleração na venda do açúcar orgânico nessa safra para normalizar esse estoque que veio aumentando ao longo das últimas safras. Então, se pudesse falar um pouquinho, se vocês estão vendo de novo algum cenário um pouco mais conturbado ali na questão da logística, né, de container, etc. E só uma terceira rápida aqui, vocês falaram sobre o investimento no aumento, né, do mix de açúcar, que eu acho que é super importante. Pelo que parece, eles vão conseguir já 24 e 25 já se aproveitar desse mix maior. Existe algum período ali de transição, ou ele já entra direto ali no comecinho da safra, a gente já começa a ver já esse mix mais elevado, ou ao longo da safra tem algum processo de comissionamento, alguma coisa que a gente deva prestar atenção nesse começo da safra 24 e 25? Obrigado. Perfeito, Gabriel. Obrigado aí pela participação, pergunta. Gabriel, vamos na primeira aqui sobre o etanol. O etanol tem um volume importante aí que ficou para esse último trimestre. E assim, só falando do cenário de preços, né? Ali no começo, a primeira quinzena de janeiro foi o período mais desafiador de preço, né? Então ele caiu, né? Ainda mais antes de começar a recuperar. E o preço hoje no mercado está aí na casa dos 2,60. Vocês viram hoje, né? Saiu o consumo da quinzena, né? Da última quinzena de janeiro, foi divulgado hoje da Única, e até no mês todo de janeiro fechou com 1,77 bilhões de litros vendidos, né? Que foi até 100 milhões de litros a mais do que era esperado pela SCA, que a gente até citou, que aquela projeção que a gente falou aí durante o call, foi da própria SCA, que estimava que janeiro é um mês mais parado, e foi um mês com a paridade que está hoje, foi um mês que teve esse consumo melhor. Então, essa paridade, o preço, pra vocês terem uma ideia, em São Paulo, que é o principal estado produtor, hoje com o preço que a gasolina está na bomba, e pela margem média de distribuidora, posto, a 2,80 daria 63% de paridade na bomba. Então, a 2,80 na usina, preço bruto, 2,80 na usina, daria um preço na bomba com a paridade de 63% em relação à gasolina. Então, dá uma paridade muito competitiva para o etanol. Isso é uma diferença que vai fazer a curva do ano que vem ser diferente. A gente vai entrar na próxima safra produzindo muito. Mas o preço, ele vai ficar mais pressionado aí até sair todo esse estoque que foi, vamos falar, essa produção de etanol que foi muito maior que todo mundo esperava, porque acabou tendo uma colheita boa, né? Em São Paulo, em Minas, né? Aí em novembro e dezembro, com uma chuva menor do que a média histórica. Então, assim,
dando essa conjuntura, né? Começou o mês de janeiro com preço de 2,20, foi para aí depois ficou aí entre 2,60, 2,70 depois que recuperou. E ali estabilizou. Ele não está puxando mais, exatamente porque ainda tem bastante consumo para sair. Então, assim, a expectativa dos consultores é ficar nesse nível aí de 2,60, 2,70, um pouquinho mais aí até o final da safra. O açúcar orgânico, a gente teve no acumulado aí um volume em linha, né, do que do ano anterior, e agora nesse último trimestre tem mais embarques programados, né? Então a gente deve recuperar um pouco aí do que deixou de escoar no último mês. O orgânico, que a gente já falou em outros calls, né, mas ele está indo bem, né, nos Estados Unidos, né, crescendo. Agora, na Europa, acabou que a recessão econômica, a crise, né, acabou afetando um pouco aí os volumes que a gente viu desde a pandemia para cá, na própria Europa, que não é o maior mercado, é os Estados Unidos, né, já era os Estados Unidos, mas a Europa está um pouco mais, vamos falar assim, mais devagar aí no consumo, e eles também produzem um pouco de açúcar de beterraba lá que coloca no mercado orgânico também. O aumento de mix, indo para a última pergunta, Gabriel, o aumento de mix que a gente está construindo, vamos falar, a maior obra, né, que é lá na Santa Vitória, para esse fim, a previsão aí é a gente começar ali no final de abril, né? A planta, que é o cronograma, né? Então, a safra começa ali no início de abril, mas é período mais chuvoso, mói menos e tudo. Então, a gente deve perder alguns dias aí do início da safra, que, que já está no plano desde o início. Mas a gente deve, tudo correndo bem, né? Conforme o cronograma, a gente vai aproveitar a fábrica de açúcar em quase a totalidade da safra que vem. E na Otávio Lage tá tendo uma expansão, né? Que vocês lembram que a gente está crescendo aqui as duas unidades aqui em 1 milhão de toneladas, né, nós estamos nesse processo. E então, além de estar aumentando o mix, tem a expansão que está acontecendo. Mas também tá tudo ocorrendo aí dentro do cronograma para começar a safra na data planejada, que é no início de abril. Tá ótimo, Rodrigo. Muito obrigado. Licença, eu vou ler agora uma pergunta que veio por escrito de Cédric Miranda Mello, investidor individual, e ele diz: Boa tarde, parabéns pelos resultados. Vocês poderiam comentar quanto da fábrica de açúcar na usina Santa Vitória já foi concluída e quando é a previsão da conclusão dessa fábrica? Obrigado. Isso está muito em linha com a última pergunta do Gabriel Barra, mas conforme falado, né, a previsão é de ficar pronta ali no final de abril e, e a gente já tem mais de 70% de todas as atividades aí da construção concluídas. Foi um Pergunta período agora. curto, né? Que Desculpa, Rodrigo. começou. É um período curto, né? Que a gente começou aí em julho, então é menos de um ano que vai ser aí o total do período aí do projeto, a construção e um desafio bom, mas algo igual que nós fizemos na unidade Otávio Lage em 2015 e 2016, né? A gente já fez exatamente esse processo e até lá na época a gente começou até um mês mais tarde. Então, é um cronograma desafiador, mas que a gente tá em linha aí com o cronograma. Seguindo então na próxima pergunta, Tiago Duarte, do BTG, vai fazer uma pergunta por voz. Olá, boa tarde.
Rodrigo, Lucas, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Rodrigo, eu queria pedir se você pudesse ajudar a gente a construir, você já falou sobre vários aspectos desse ponto, né, mas a construir um pouquinho a disponibilidade de cana para essa próxima safra, né? Você mencionou um pouquinho a questão do clima, acho que um pouco melhor do que na última safra em Goiás, um pouco pior em Minas. Por outro lado, você está, né, como você já também enfatizou, reformando uma área grande, né, na Santa Vitória, que eu imagino que vocês vão continuar com uma reforma, um percentual de área reformada maior por lá. Por outro lado, vocês têm expansão de área orgânica para fazer quando a gente pensa no grupo como um todo. Então, a gente está imaginando que você consiga ter uma expansão razoável de totalidade de cana disponível para moer na próxima safra. Eu queria só que você construísse um pouco com a gente esses grandes vetores aí para a gente confirmar ou não a tese. E aí a segunda parte da pergunta é na própria Santa Vitória. Eu sei que é um exercício também difícil de fazer, né? Porque a gente não tem o contrafactual, né? Mas a gente viu essa evolução importante de produtividade já no primeiro ano. É óbvio que a gente viu isso no Centro-Sul inteiro, né? Você mesmo mostrou na tua apresentação a evolução da produtividade na São Paulo, como o próprio Minas, que acho que foi um ano muito favorável do ponto de vista climático, mas eu não sei o quanto que dá para, porque a gente não consegue extrapolar, né? Quer dizer, excluindo o efeito do clima, quanto que já tem, ou já a gente já pode auferir de melhoria de produtividade por melhor técnica né, de plantio, melhor variedade, melhor manejo, etc. Né? E aí também, obviamente, pensando isso um pouco em 2000, na próxima safra, na 24, 25, né? Porque se os próprios números que você citou da Data Agro estiverem corretos, o Centro-Sul como um todo deveria haver uma queda de produtividade. Eu imagino que a Santa Vitória é muito inserida nisso, o teu cluster de Goiás menos, que eu acho que ele vive um mundo um pouco diferente da média do Centro-Sul, né? Mas enfim, queria que você puder compartilhar nessa questão do que já dá para oferir de evolução na Santa Vitória, excluindo o efeito clima que vale para todos, né? Obrigado. Não, perfeito. Tiago, obrigado aí pela participação e pela pergunta. Falando um pouco aí da, do que está sendo feito, né? A gente comentou que a gente aumentou o ritmo de renovação, né, na Santa Vitória, mas a gente também está fazendo a expansão orgânica, né, conforme você falou. Então, na soma das unidades de Santa Vitória e Otávio Lage, nós temos aí quase 5.000 hectares de expansão que foi feita durante esse ano, né, até outubro, que vai influenciar, né, na safra que vem, né? Nós vamos aumentar a área, ao contrário desse ano, que a gente até, apesar de ter aumentado o ano passado a área, como a gente tirou 3.000 hectares a mais de renovação na Santa Vitória, para ser renovada, praticamente o que aumentou diminuiu lá, né? Por isso que ficou estável ali a área de corte. Então, esse ano nós temos aumento dessa expansão de área total. Então, a gente vai ter uma expansão aqui, ó. Até o Luiz me pegou aqui, ó. Eu falei 5.000, de quase 6.000 hectares, que nós vamos ter a mais de área de corte para o ano que vem. Que isso não é guidance, é o que já foi construído, né, com plantio feito agora. E então, Duarte, como eu posso falar? Como a gente não soltou nenhum guidance sobre isso, então eu posso falar o que a gente aumentou de área, né, de expansão para o ano que vem, com uma renovação maior, então cai um pouco a idade média e o percentual de cana-planta, que é de maior produtividade, vai ser mais alto o ano que vem em Santa Vitória, né? Então, quando você soma tudo isso e o clima, como você está em São Paulo, né? O clima em São Paulo, Minas, vamos falar, o ano passado não foi tão bom como São Paulo, mas foi muito bom. E agora também não está sendo tão ruim como São Paulo, né? O clima está ali entre Goiás e São Paulo ali, o que tem acontecido lá. Então,
No cômputo geral, uma área aumentando lá desses 6 mil hectares, tem um pouco menos de 3 que é lá. A área aumentando, uma área de renovação maior, uma produtividade maior, a gente vai, é, a gente espera uma produtividade que vai continuar evoluindo, né? Que é o que a gente projetou lá atrás, a gente deve ter uma melhoria até chegar nos 80 que a gente soltou de guidance, né, em junho, lá na Santa Vitória, em 26. Então, assim, daquilo que a gente pode passar aqui, acho que é isso para dar uma construção maior, né? E aqui o clima em Goiás, né, que é 75%, é um pouco menos, né, de 75% das capacidades aí das usinas, até aqui tem um clima mais positivo aí que o ano passado. Outro ponto importante, dito isso, que agora está se falando que em abril, né, tá acabando a intensidade do El Niño, né, pelos modelos climáticos aí, dos meteorologistas, e com uma chance grande do Laninha, né, pro final do ano. E o Laninha, ele também é positivo normalmente aqui para Goiás. Ele tem para nossa região, né? Talvez sul de Goiás, às vezes um pouco diferente, mas o Laninha aqui para nossa região acaba tendo chuvas mais cedo aí seria para outra safra, né, para 25, 26. Mas em setembro, outubro, acaba tendo aí um volume de chuvas que vem mais cedo. Então, normalmente, o fenômeno Laninha é bom para a gente. Eu não tinha falado na apresentação, foi bom sua pergunta, que a gente voltou nesse ponto aí. Acho que está super claro. Obrigado, Rodrigo. Nós temos ainda uma pergunta por escrito de Everton Rodrigues, investidor individual, que pergunta: boa tarde, gostaria de saber sobre a perspectiva do pagamento de dividendos pela empresa. Bom, Everton, obrigado aí pela participação, pela pergunta. A gente faz a distribuição de dividendos da empresa uma vez por ano. Isso é definido em assembleia, que acontece ali em julho. Acho que ela está agendada aí, a gente pode passar direitinho, pega a data aí, quando é definido o pagamento de dividendos. E na nossa política de dividendos, até aproveitando a pergunta, a gente, quando a gente está com uma alavancagem abaixo de 2 vezes o EBIT, que é muito baixa, não é nem o EBITDA, o EBIT, a gente distribui, a gente se compromete a distribuir 40% dos dividendos, que não é o caso, porque a gente está em processo de investimento e nos últimos 2 anos a gente estava até abaixo, mas em processo de investimento, por isso que não foi feito, foi para o mínimo, que é 25% do lucro. Então, a política da empresa, né, de dividendos é 25% do lucro, e só faz 40% caso a gente esteja numa alavancagem muito baixa que não está tendo onde investir em projetos que venham a dar um retorno muito alto. Então, empossar caixa a empresa não faz. Se a alavancagem estiver baixa, tem projetos, distribui mais dividendos. Mas isso é feito em junho, aprovado na Assembleia de julho, e normalmente a gente paga ali 30, 60 dias depois dessa Assembleia. Então, normalmente, se for aprovado assim na Assembleia, em agosto, setembro, acontece o pagamento dos dividendos. Bom, como estamos agora com o nosso tempo estourando, vamos encerrar a sessão de Q&A. Perguntas eventualmente não respondidas ou que ainda estejam pendentes, por favor, enviem e-mail para a área de RI, que elas serão devidamente endereçadas. Eu passo, então, de novo a palavra para o Rodrigo para fazer suas considerações finais. Obrigado, Ódio. Eu queria agradecer a todos aí pela participação, perguntas, interesse aí na nossa empresa, né? A gente
fechou essa safra aí com recorde e em linha com o nosso guidance de crescimento, né, de construção desse crescimento para chegar nas 9 milhões de toneladas, que é a nossa capacidade hoje. E um ano, como a gente falou, um pouco mais desafiador na questão do etanol, mas que abriu umas perspectivas importantes. A empresa soube se adaptar e resolver essa questão do baixo mix de açúcar desse ano de forma rápida para ajustar já para o próximo ano. Então, acho que nós estamos aí confiantes aí no final da safra, no próximo ano. E a gente queria agradecer a participação de todos e toda a nossa equipe aqui, Lucas, e Luiz, da área de RI e demais da área financeira aí, por trazer ajudar em todo o material aí para o nosso call de resultados. E a gente procurou fazer um call mais focado aí em mercado e nos principais pontos para tentar trazer sempre algo novo aí, que foi fruto da pesquisa feita com vocês mesmos. Obrigado a todos. Bom restinho de semana mais curta, né? E até o próximo call. Então, encerramos aqui a teleconferência do 3T24 da Jalles. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.